Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de publicação de vídeo. As nossas entrevistas têm o objetivo de levar até você a informação que você precisa. Por isso, por aqui, nesse mesmo canal, você vai encontrar uma série de cortes, shorts. Você vai encontrar em várias categorias trechos importantes de cada entrevista que eu tenho a oportunidade de conduzir por aqui. Entrevistas com propósito e com a minha assinatura você só encontra aqui no Diálogo 360. Então, para começar o episódio de hoje, essa entrevista que é super especial, eu tenho o prazer de apresentar a vocês o meu convidado, o Dr. Rodrigo Fromer. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e hoje nós vamos abordar um tema que é a feminização facial, um conjunto de cirurgias que compõem aí essa categoria, né? Um conjunto, a gente vai entender tudo do que se trata com o Dr. Rodrigo hoje. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria, enorme satisfação de te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é super legal falar de um tema que realmente eu gosto bastante, que é a feminização facial. Isso, a gente tem se dedicado bastante para essas cirurgias já há algum tempo, então é bem legal poder conversar sobre isso. Legal, então pelo nome a gente entende que feminização facial é deixar um rosto mais feminino. Eu falei de um conjunto de cirurgias, né? Porque acredite, eu estudo para vir fazer a entrevista aqui, né? Afinal, eu tenho profissional de excelência aqui comigo, eu não posso perder a oportunidade de fazer as perguntas que você merece ter todas as respostas, né? Então, esse é meu objetivo, essa é a minha missão por aqui. Então, esse conjunto de cirurgias que tornam o rosto mais feminino, queria que você falasse que cirurgias são essas e, a partir daí, acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre a individualização dessas cirurgias, né? Então, de repente, o que vai ser indicado para uma paciente não vai ser indicado para outra, porque tem muito a ver com esse conjunto, né? Às vezes, isolando, você isola o nariz, isola as maçãs do rosto, você tem uma percepção, mas quando tá tudo junto, às vezes combina e tá tudo bem, né? Queria que você falasse um pouquinho que cirurgias são essas que compõem o que a gente chama, né, popularmente, de feminização facial, doutor. Legal. Então, uma feminização, como você disse, é um conjunto de cirurgias ósseas, né? São cirurgias esqueléticas. Isso é interessante porque são cirurgias definitivas, né? A gente não está falando de preenchimentos e coisas que vão durar um tempo e vão sair. A ideia da feminização é mudar as características do rosto, do crânio, para que deixe ele mais feminino, a parte esquelética, e por consequência você vai ter um resultado de um rosto mais delicado, mais feminino. Então é um conjunto de cirurgias que pode ser feita separado ou todas de uma vez, depende, a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas são cirurgias que englobam os principais ossos da face. Então, estruturas importantes para a feminização, a testa, né, o osso frontal, que aí envolve também o contorno das órbitas, que isso vai ter uma repercussão super interessante no olhar, né, um olhar feminino, um olhar mais aberto, então isso faz parte aí da frontoplastia, que é o procedimento de feminização da testa. A região das maçãs do rosto também, a gente pode tanto trazer mais volume para essas regiões de forma definitiva, ou para aquelas pacientes que têm já um osso zigomático, uma maçã do rosto muito larga, a gente consegue também reduzir, então isso depende de cada cenário e da necessidade de cada paciente. A rinoplastia entra muitas vezes nesse cenário, porque é um osso central ali, uma região central ali na face e que combina com o rosto mais feminino, um nariz mais delicado também. E quando a gente associa isso à frontoplastia, a gente consegue um resultado ainda melhor, né? A cirurgia da mandíbula entra frequentemente, porque a mandíbula é um osso muito volumoso na face e uma mandíbula mais quadrada, com uma quadratura maior, com ângulos maiores, com uma altura maior, mais forte, ela também traz um aspecto mais masculino para o rosto, então uma região, uma área-chave aí da abordagem na feminização. E a cartilagem tireoide, né, que é conhecida também como pomo de Adão, é uma região que a gente muitas vezes aborda em conjunto com a cirurgia de feminização ou de forma isolada.
como você mencionou, né, a gente não precisa fazer tudo isso junto, né? A gente pode fazer aquilo que está incomodando aquela paciente, aquilo que traz desconforto, disforia, enfim. Muitas vezes a gente associa esses procedimentos, porque é uma oportunidade interessante de alcançar um resultado melhor e de uma vez só. Mas isso pode ser feito de várias formas e claro, depende muito isso da característica de cada rosto, de como são as estruturas esqueléticas, para que a gente defina quais são as áreas aí de abordagem e qual a sequência disso. Então a gente vai falar hoje dessa cirurgia podendo ser feita em mulheres cis e mulheres trans. Queria focar um pouquinho nas mulheres trans para falar em que momento que elas chegam até você. Então, como elas estão quando elas te procuram, em que momento dessa transição ou em que momento disso em que impactar quando elas chegam até você e falam, doutor, agora eu preciso dessa confirmação de gênero facial, né? Legal, é ótimo, assim, acho que é importante a gente trazer esse conceito, né? A gente chama de feminização facial esses procedimentos e as pacientes chamam de feminização facial, isso a literatura chama. A gente poderia usar um termo, um conceito correto de dizer de confirmação de gênero facial, mas a gente entende que fica uma linguagem mais fácil de entender, né? E aí, as pacientes, elas chegam, normalmente a feminização, ela já acontece numa fase da transição já mais avançada, né? São pacientes que já fazem uma terapia hormonal há bastante tempo, que já fizeram eventualmente cirurgias corporais, muitas vezes próteses, e que já estão ali, já tem um entendimento grande da transição, de como elas estão e também o que elas buscam nesse tipo de cirurgia. Acontece de ter pacientes que estão iniciando a transição e procurarem saber dos procedimentos, né? Que eu acho que isso é interessante também, porque já tem uma visão de um processo como um todo, né? Mas muitas vezes a feminização entra já numa fase mais avançada, que tem a ver com uma coisa que traz para essas pacientes uma possibilidade de ficar mais à vontade na sociedade, né? Elas são mulheres, se sentem mulheres, vivem assim, mas tem questões no rosto que trazem disforia e que às vezes não faz com que elas se sintam tão à vontade, e aí esse é o momento aí da feminização facial. Lembrando que é uma cirurgia definitiva, né? A gente consegue tirar volume de tecido ósseo, isso vai ter uma repercussão estética. Colocar volume na face já é uma outra questão, né? As cirurgias são muito efetivas porque elas são definitivas e elas vão trazer mudanças que são estruturais e importantes. Então, normalmente, e a gente recomenda que a feminização seja feita também com muita calma, com muito cuidado, tenha um planejamento, escolha o momento certo para cada um para fazer isso. E é assim que a gente vê e é assim que chegam a maioria das pacientes, né? Como é uma demanda crescente, tem sido interessante também conversar com pacientes que estão começando a transição e querem entender desses procedimentos, seja para fazer lá na frente, depois, em algum outro momento, né? Deve existir até uma conversa entre tuas pacientes que já operaram e as que estão chegando agora, né, buscando essa informação, porque para cada pessoa vai ter um tempo diferente, algumas vão precisar de uma primeira consulta, depois daquela informação acomodar, né? E aí, então, buscar de novo. Às vezes, várias consultas são necessárias até que a tua paciente se sinta confortável em fazer. Então, a gente vai falar sobre a cirurgia, sobre pós-operatório, mas acho que vale a pena lembrar que não dá para negligenciar nenhum procedimento, nenhuma cirurgia, e que a gente precisa estar muito certo do que vai fazer, porque é definitivo. Isso. E porque é a nossa vida que está ali nas mãos do médico que a gente escolheu, né? Exato. Acho que esse momento é importante, né? Tá com isso e você tem razão. Às vezes a gente faz 3, 4 consultas para definir quais vão ser os procedimentos, ou às vezes até detalhes do procedimento, né? Por exemplo, a frontoplastia é um procedimento que pode ser feito com avanço da linha de cabelo ou não, né? E muitas vezes essa é uma
uma dúvida das pacientes, mas eu faço com avanço ou não, e muitas vezes a gente conversa 3, 4 vezes até definir o que é melhor para aquele caso e quais são os prós e contras daquilo, o que a gente pode achar que é melhor para cada caso. Então, apesar das pacientes já terem muito conhecimento das cirurgias, os detalhes a gente vai definindo muitas vezes aos poucos, né? Então, isso acho que é bem legal, é importante ter essa possibilidade para não precisa olhar e resolver num dia, né? Muitas vezes a gente conversa, fala, mas pensa sobre isso, antes da cirurgia a gente conversa de novo, quando a gente planejar a gente conversa de novo para definir alguns detalhes, até porque tem coisas ali que você mencionou, até que é uma escolha que é definitiva e que alguns detalhes vão ser muito significantes para o resultado, então tem que estar tudo muito bem organizado também na cabeça das pessoas que vão fazer o procedimento. Essa cirurgia de frontoplastia ganhou muito destaque, tá em alta, né? Mas faz uns anos aí que vem ganhando destaque para mulheres cis também, né? Então tem muitas mulheres que têm a testa maior, e que decidem, ou não só às vezes mais alongada, mas também com uma configuração esquelética diferente, óssea diferente, né? E buscam isso. Então, acho que de alguma forma populariza mais o procedimento. E é algo que não tem como disfarçar, né? Não tem como disfarçar. Então, não tem um preenchimento que você possa fazer para amenizar, ou não tem... não existe, né? Então, queria... E tem... em contrapartida, também o transplante capilar, né? Será que vale a pena fazer por um centímetro, que já faz muita diferença no rosto, né? Nos terços aí, nessa harmonia dos terços faciais. Será que... O que é mais indicado? Quando fazer essa frontoplastia? Será que é só a configuração esquelética que está me dando um ar que eu não gosto? Ou preciso do avanço, né? Muita gente que só usa faixa, que a vida inteira usou franja. Eu acho muito legal você usar o que você quer, mas não ser refém de um estilo de cabelo, né? Exato. É uma demanda crescente, né? E eu acho que também isso se popularizou mais nas mulheres cis por um conhecimento maior dessa possibilidade, né? O transplante capilar para mulher é complicado, né? Você tem a questão da área doadora, não é a minha especialidade, mas enfim, a gente sabe. Tem a questão de raspar o cabelo, tem uma série de coisas. E muitas vezes você com o avanço, você consegue até minimizar um possível transplante depois, né? A quantidade de fios, a quantidade que você precisa de área doadora. E o que a gente repara é que muitas vezes as características esqueléticas dessas pacientes que têm uma testa maior, uma altura de linha de cabelo maior, também incomodam. E a frontoplastia tem essa possibilidade, né? Tanto para mulher trans quanto para mulher cis, de mudar essas características, sobretudo do olhar, né? A gente repara que isso é que faz talvez a maior diferença, né? Para a mulher trans tem uma coisa que traz muito desconforto, que é essa região frontonasal, essa região da glabela, né? Quando ela é mais forte, isso traz talvez a primeira questão da disforia, mas o que a gente vê é o que muda bastante mesmo, além dessa região, é o contorno das órbitas para deixar aquele olhar mais aberto. Então a gente consegue duas coisas, a cirurgia esquelética e o avanço da linha de cabelo. Então você consegue harmonia por deixar uma linha de cabelo mais natural, mais próxima, numa altura visualmente mais aceitável, né? A gente não fica muito encanado com essa coisa de centímetros, embora tenha muitos pacientes, minha testa tem 8, tem 6... Isso não é uma coisa que importa tanto, né? O que importa é a gente olhar e estar harmônico, né? Mas a frontoplastia é muito versátil por isso. A gente consegue fazer só um avanço de linha de cabelo, quando a questão é só a altura da linha de cabelo, mas as órbitas têm um formato legal, não tem um olhar fechado, um olhar pesado. Quando a parte esquelética é natural, é delicada, mas também a gente consegue as duas coisas, fazer a cirurgia esquelética para melhorar esse contorno, essa região frontonasal, a abertura do olhar, elevar as sobrancelhas, né, de forma natural, sem qualquer tipo de lift, de fio, de nada disso. Então o resultado é legal porque ele é definitivo. E existe uma possibilidade das duas coisas. Às vezes tem pacientes que a gente pode planejar um avanço de linha e depois ela fazer um transplante para cobrir aquela região
da cicatriz. A cicatriz ela fica normalmente discreta, né, numa área de linha de cabelo, então a gente faz isso de forma bem delicada para que ela fique bem escondida e a gente percebe que a médio e longo prazo fica muito discreto, raramente tem um desconforto com essa cicatriz. Mas muitas vezes a frontoplastia ela é feita de forma invisível, vamos dizer assim, a gente faz um acesso dentro da linha atrás da linha de cabelo, ele pode ser mais posterior, às vezes bem posterior para aquelas pacientes que têm já as entradas, né, a alopecia, então isso fica uma cicatriz totalmente escondida que ninguém vai perceber. Tanto faz qual seja a escolha, né, do acesso, né, da incisão, seja para a gente avançar a linha de cabelo ou sem avanço só para fazer a abordagem esquelética, ela é a mesma, tanto numa técnica quanto a outra. O que vai mudar é se eu quero mudar a linha de cabelo ou não, mas é uma possibilidade e acho que é por isso que é uma demanda crescente também nas mulheres cis, porque tem muita gente que tem desconforto com isso e, como você mencionou, usa franja, usa faixa, e essa diferença ali de 2, 3 centímetros é muito substancial e traz um conforto muito maior para todo mundo que tem essa questão da testa mais longa. Você falou de cicatrizes que podem ficar, sim, um pouco mais escondidas, elas podem ser feitas de maneira estratégica e assim são, né? Os profissionais que trabalham com os resultados estéticos vocês se preocupam muito com isso, mas de fato, cicatrizes existem e elas vão permanecer conosco enquanto a gente viver, né? O público que te procura, né? Então, sejam das mulheres cis, que têm esse desconforto, por exemplo, com a testa, sejam as mulheres trans que querem fazer esse combo de cirurgias, como que elas costumam encarar? Se eu pudesse dizer, como é que elas encaram isso? Porque a gente vê, doutor, assim, mas até sobre outras cirurgias, né? Mas a lipo faz um furinho e fica uma cicatriz. É mínima, mas tá lá. Você vai fazer uma abdominoplastia, então você vai se livrar daquela barriga em avental que te incomoda tanto, te atrapalha, prejudica, e de repente alguém tá preocupado com essa cicatriz, né? Mas vai ficar cicatriz. Como é que esse público, como é que as tuas pacientes, principalmente as pacientes, como que elas lidam com isso? Isso é avisado sempre, claro, mas como é que elas costumam receber isso? Porque eu entendo essas cicatrizes como uma vitória, né? Então, elas fazem parte de um processo vitorioso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é essa conversa e como no pós, né? Acho que elas vão te ver muitas vezes, as pacientes te veem muitas vezes. Tem um carinho por você, porque eu vejo esse feedback também nas redes sociais. Como é que é isso? Como que elas recebem essas cicatrizes que fazem parte? Eu acho que muitas vezes o cirurgião se preocupa até mais com isso, né? A gente fica muito preocupado com o resultado da cicatriz do que as pacientes no dia a dia. Claro que tem essa preocupação ali no pré-operatório, é uma coisa que a gente discute, principalmente quando a gente fala de fazer a frontoplastia com avanço ou sem, né? Com o avanço, você ganha uma altura de testa, né, em relação à linha de cabelo, às vezes melhor. Mas você tem, em contrapartida, uma cicatriz em todo lugar que a gente faz uma incisão, qualquer lugar do corpo, ela tem uma cicatriz. Tem lugares que cicatrizam melhor, outros de forma que ficam mais evidentes, tem características de cada paciente, do tipo de pele, do padrão de cicatrização, mas a gente procura sempre mostrar os prós e contras em relação a isso, né? O que a gente percebe é que muitas vezes a escolha da paciente é ganhar uma cicatriz em prol de um resultado daquilo que traz um desconforto, e aí estou falando basicamente da linha de cabelo, né? Então, quando está na dúvida, eu sempre ajudo a paciente a escolher, vamos fazer atrás da linha, porque aí você não fica na dúvida, não tem cicatriz, e ela fica, aliás, tem, mas ela é escondida e ninguém vê. Uma outra região que é importante em relação a isso é a região do pomo, né, da cartilagem tireoide, porque o pomo de Adão traz muita disforia para algumas pacientes e muitas vezes antigamente tinham cirurgiões que faziam uma incisão bem em cima da região, então você tirava aquela proeminência que incomodava, mas tinha uma incisão que chamava atenção para aquele lugar. E aí as técnicas hoje, elas são feitas de outra forma, que a incisão ela é embaixo do queixo, uma incisão bem escondidinha, que depois fica uma linhazinha e some. Então isso é um ganho aí que a gente tem na mudança de técnica para que
tenha uma cicatriz, mas que ela não chame atenção para uma coisa que a gente não quer. E da mandíbula, acho que daí a parte mais legal, porque a cirurgia é 100% por dentro da boca, né? Então isso tem uma cicatriz, mas é dentro da boca, e aí é uma área que ninguém vê, e muitas pacientes perguntam, mas como tira tudo isso por dentro da boca? Tira tudo isso por dentro da boca. Então, a gente procura deixar menos marcas possíveis, né? Menos cicatrizes. Tem hora que tem lugar que vai ficar, mas o cuidado com isso e discutir isso é bem importante para tomar essa decisão. Eu acho o máximo das cirurgias que vocês mexem com ossos, né? Que vocês falam de lixar, raspar. Então, acho que é assim, essa questão da mandíbula. E também com as maçãs do rosto. Como é que faz quando a maçã é muito proeminente? Tem que lixar? Lixar é um termo que os pacientes adoram, né? Eu Falam assisti com muita nos vídeos. frequência, vai lixa o máximo que puder. Na verdade, o que a gente faz nos ossos da face são osteotomias, né? Ou ostectomias. Chama de ostectomia quando a gente desgasta o osso, né? E osteotomia é quando a gente faz algum tipo de corte no osso que a gente planejou. Para as maçãs do rosto, os ossos zigomáticos, quando a gente precisa reduzir, a gente pode fazer um desgaste, né, nesse osso, que não é uma coisa tão previsível, porque é muito difícil por dentro da boca você mensurar quanto você vai desgastar e fazer a mesma coisa do outro lado, né, para que fique simétrico. Eu gosto de fazer isso, a gente faz como a gente chama de uma osteotomia, que então é como se a gente fizesse uma fratura nesse osso, né, uma fratura parcial. A gente remove uma faixinha de osso para fechar esse osso zigomático. Então, isso faz com que a gente tenha uma redução previsível e simétrica, né? Também aí um procedimento feito 100% por dentro da boca, que não tem nenhuma cicatriz, mas é uma possibilidade interessante, assim como a gente muitas vezes vai aumentar esse osso com esse mesmo tipo de osteotomia aqui, só que ao invés de fechar, a gente abre um pouco esse osso. E aí é interessante porque existem outras possibilidades sobretudo para aumentar esse osso, né, o osso zigomático, com preenchedores, aí pode ser com lipoenxertia, com ácido hialurônico, enfim, ou até com próteses, né? Hoje tem próteses que a gente pode fazer individualizadas, mas eu gosto bastante da osteotomia porque é algo previsível, tem custo efetivo, né? E com um baixo índice de complicações. A gente tem muitas pacientes que são de outras cidades, outros países, outros estados, que acabam vindo para a cirurgia. A gente não tem um período longo de acompanhamento, então a gente procura fazer procedimentos que sejam efetivos, mas que tenham o menor risco de complicações possíveis para que a gente consiga acompanhar à distância esses pacientes. Faz tudo no hospital, né, doutor? Tudo no hospital. São cirurgias feitas com anestesia geral, né? Então o paciente está sempre dormindo. São cirurgias às vezes longas, né? Sobretudo quando elas são combinadas, né? Então frontoplastia, com uma cirurgia de mandíbula, com uma rinoplastia, cirurgia de pomo, que a gente chama as full faces, né? São cirurgias mais longas, cirurgias de 8 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Então são feitas no hospital com anestesia, o paciente passa uma noite no hospital para os primeiros cuidados e tem alta no dia seguinte. É um período de internação bem curto também, então isso é bem interessante. E embora pareçam coisas muito complicadas, né, são cirurgias localmente invasivas, a recuperação é tranquila, então dá para ir no outro dia para casa e não tem tantas restrições aí nesse período inicial. Eu gosto assim, quando complicado, é só pro médico, que pro profissional, né, que no caso o cirurgião bucomaxilofacial, é só para ele que é especialista nisso, a dificuldade tá só para você que estudou para fazer isso. É claro que é uma cirurgia complexa, grande, né, um tempo cirúrgico alongado, mas pro paciente, então, a recuperação não é tão difícil quanto parece. Agora, desde as cirurgias ortognáticas, ficou uma fama de uma dificuldade nessa recuperação que talvez tenha respingado nessas cirurgias que mexem com a parte óssea, esquelética. O que você poderia dizer hoje, então, para quem está assistindo e quer se submeter a uma cirurgia ou a esse combo de cirurgias, algumas cirurgias como essa, e está com medo da recuperação, doutor? Claro. São cirurgias delicadas, né, localmente invasivas, e muitas vezes o que chama atenção
das pacientes é olhar fotos, né, de resultado ali de alguns dias pós-operatório, aquele rosto bem inchado, e acontece, né? O edema é algo que faz parte desses procedimentos, são cirurgias longas, tem grandes descolamentos dos tecidos, mas uma coisa que os pacientes acham é que vão ter dor, e não é uma cirurgia que tem dor no pós-operatório, né? A medicação controla bem essa dor, não tem tantas restrições, acha que não vai conseguir falar, não vai conseguir comer. Não, consegue falar, consegue comer, consegue fazer bastante coisa sozinho. E o edema, ele é muito variável e tem coisas que a gente pode ir fazendo para controlar isso, desde as medicações na indução anestésica, durante a cirurgia, as técnicas cirúrgicas para que a gente minimize o trauma, né, durante a cirurgia. Mas sim, o pós-operatório é uma parte sensível, né? É importante saber que também essa resposta é individual, tem pacientes que vão inchar mais, pacientes que vão inchar menos, mas que esses primeiros dias, embora tenham um desconforto, sobretudo pelo medo, pelo inchaço, às vezes vai ficar bem inchado, mas não é um pós-operatório dolorido, dá para ter autonomia para fazer as coisas sozinho, dá para ir no banheiro sozinho, dá para andar sozinho, dá para comer sozinho. E esse período mais chato, ele é curto, né? Então a gente tem muitas pacientes que, como eu mencionei, elas vêm para fazer a cirurgia para ficar uma semana, 10 dias com a gente e conseguem voltar para a cidade delas bem tranquilo, às vezes de avião, às vezes de ônibus, de carro, enfim, mas já com uma redução importante do edema e com autonomia para fazer as atividades do dia a dia. Então, algo que às vezes assusta inicialmente, sobretudo por aquelas pessoas que ficam pesquisando fotos lá de resultados imediatos, mas é algo que normalmente é bem controlado e parece mais complicado do que é esse pós-operatório. Atualmente você está à frente do núcleo de bucomaxilo do Hospital Sírio-Libanês, é isso? Isso. Legal. Agora, doutor, quando esse tempo vai passando pós-cirurgia e esse resultado vai chegando, existe uma ansiedade. Quero saber como que é a ansiedade das pacientes para o que se chama resultado final. Porque essa é a pergunta clássica, né? Doutor, resultado final em quanto tempo? Depois de quanto tempo da cirurgia eu tenho o resultado final? Dá para dizer um tempo, um momento que pronto, agora esse é o resultado? Isso é um ponto-chave, né? É muito importante. E acho que uma coisa legal é que as pacientes vão conversando entre si e isso vai também gerando um conhecimento de como lidar com essa expectativa do resultado final. Porque a acomodação dos tecidos moles depois de uma cirurgia esquelética, ela, às vezes é muito demorado, né? Se a gente pensar o resultado final, por exemplo, uma cirurgia de mandíbula, que a gente faz uma redução importante da mandíbula como um todo, uma cirurgia V-line, pode demorar para algumas pacientes até 1 ano, né, o resultado final. Mas isso não quer dizer que você tem nada e depois você vai para o resultado final, né? Nesse caminho, você já consegue acompanhar bastante o resultado. O que demora, muitas vezes, é a acomodação final dos tecidos. Isso também é individual. Tem pacientes que, com poucos dias, parece que está muito próximo daquilo que é a expectativa delas, né? A cirurgia da testa, embora pareça bastante invasiva, é aquela que a gente tem um resultado mais rápido o resultado próximo do final, né? Porque os tecidos se acomodam mais rápido, não tem tanto descolamento de musculatura, e então em alguns dias você já vê um resultado muito próximo do final, e a gente pode falar que com 3 meses ali vai ter pouca mudança para o resultado final. Agora, a mandíbula talvez seja dessas cirurgias aquela que até ter o resultado que a gente fala definitivo, demora um pouco mais. E aí a gente fala para as pacientes que assim, antes de 3 meses a gente nunca faz uma avaliação precisa daquilo que vai ser próximo do final. Claro que tem uma expectativa, dá para já ir vendo como isso vai se desenhando, mas aí tem que ter paciência e a gente vai sempre conversando sobre isso. E tem pacientes que voltam felizes com o resultado depois de 6 meses, mas depois de 1 ano e meio falam, agora sim eu estou vendo como é que ficou mesmo definitivamente, e o resultado vai melhorando gradativamente. Mas não é uma coisa que você tem um resultado, são cirurgias grandes, né? Então o resultado para essa mudança de estrutura óssea demora um pouquinho mesmo, e é importante, mas hoje eu vejo que isso já é uma coisa
mais fácil de lidar, porque quem vai fazer esse procedimento já está habituado como é que ele funciona, já tem a expectativa de quanto tempo vai esperar para ter um resultado definitivo também. Quando há necessidade de fazer a cirurgia no nariz, então, além das demais cirurgias, vai fazer a rinoplastia pode ser feita no mesmo ato cirúrgico, faz antes, faz depois, tem algum impacto? Então, porque quando a gente vai mexendo e melhorando em cada parte, a gente vai notando o que ficou para trás, vai atrapalhando a gente. Isso é natural, né? Então, a princípio não me incomodava, aí você mexe no que te incomodava mais, aí o seu top 2 vira top 1. Para você melhorar depois, né? Então, quero entender se tem uma ordem para essas cirurgias, porque também a cirurgia do nariz, a paciente fica um tempo com o micropor, né? Então, ainda tem alguns cuidados, demora um pouquinho para chegar no resultado final. Queria entender se dá para fazer tudo junto e se decidir fazer separado, se é preferível que se faça antes ou depois. Bom, dá totalmente para fazer tudo junto, né? A gente, as pacientes que querem, a gente faz em conjunto. Tem o colega otorrino que entra junto para fazer isso, né? Normalmente a rinoplastia, ela é no final desses procedimentos, então, porque quando a gente faz uma full face, a gente tem a frontoplastia para fazer, a mandíbula, e a rinoplastia no final, e é super interessante, se a paciente tem a intenção de fazer a rinoplastia, que ela faça isso ou em conjunto, né, da frontoplastia, ou se ela for fazer separado, nunca antes da frontoplastia. Tá bom. Porque quando a gente faz a frontoplastia, a gente vai mudar uma estrutura que é super relevante para a cirurgia, para a rinoplastia, né, que é a região frontonasal, a transição da testa para o nariz. Então, é uma oportunidade boa para fazer a rinoplastia, porque a gente já consegue fazer essa transição e aí fica tudo mais harmônico, ou num segundo momento, mas o contrário não é tão indicado, porque aí o cirurgião que vai fazer a rinoplastia com a referência que ele tem da região da frontonasal, da região da glabela, ela vai mudar depois, né? Então, aquelas pacientes que estão em dúvida de fazer em conjunto, sugiro que se não quiser fazer em conjunto, que faça depois, mas nunca o contrário, né? A gente tem casos de pacientes que já fizeram a rinoplastia e vêm fazer a fronto, o resto, e claro que dá para ter um resultado bom, mas o ideal é que fosse o contrário. Então, mas é totalmente possível, e aí essa combinação de cirurgias, ela faz sentido pela recuperação, né? Você vai passar por um período só de recuperação, então isso também é uma vantagem para quem quer fazer tudo junto. Legal. Hoje, com os procedimentos que se chamam minimamente invasivos muito em alta, é bem comum. Então, um ossinho do nariz proeminente que te atrapalha. Então, você não quer, naquele momento, fazer uma rinoplastia? Preenche com ácido hialurônico, né? Então, existem alternativas e pode ser que para algumas pessoas seja o suficiente, para outras só um processo até chegar o momento de você realmente fazer esse combo cirúrgico. Eu quero saber se faz diferença, porque hoje o ácido hialurônico, a gente sabe que ele é super compatível, ele é absorvível, mas para quem faz procedimento com frequência, a pessoa percebe que ou demora mais para voltar ao que era antes, ou até não volta 100% como era antes. Então, você acaba ganhando um voluminho ali que ele não vai, não sai 100%. Ou demoraria muito tempo para ele trazer de volta, né? Para trazer para o ambiente que você estava pré-procedimento. Como trabalhar os rostos quando eles são já muito mexidos por esses procedimentos, por ácido hialurônico. E aqui falei do ácido hialurônico porque ele é um preenchimento, mas hoje se faz muito os injetáveis que não volumizam, mas a cânula tá lá, entrando e saindo, percorrendo. Então, de alguma forma, eu, que sou leiga, imagino que essa região possa estar já com alguma cicatriz interna, algo mais com umas fibras. Queria entender como que é mexer num rosto que não tem nenhuma cirurgia, mas tem bastante procedimento. Sempre é um desafio, né? Tanto pro planejamento, né? Porque eu vou falar especificamente da mandíbula, porque é uma região que hoje muita gente faz preenchimento na região de mento, região de ângulo mandibular, e aí quando eu vou planejar uma cirurgia V-line, por exemplo, a gente vai planejar o quanto que a gente vai avançar do mento, quanto que eu vou estreitar do mento. Com o preenchedor, isso fica mais difícil essa avaliação, né? A gente usa a tomografia, usa softwares de planejamento, mas
a perspectiva do tecido mole ela fica alterada pelos preenchedores, né? Então esse é um ponto. Claro que todas as áreas ali, quanto mais preenchimento tem, também gera uma fibrose nesses tecidos que às vezes atrapalha um pouco o descolamento, a incisão. Nos casos de preenchedores com ácido hialurônico, a gente pode tentar remover uma parte deles antes, né, com a hialuronidase, a gente pode tentar melhorar isso, a gente remove às vezes cirurgicamente também. Eles não são tão maléficos como o PMMA, né, o PMMA fica, esses preenchedores antigamente se usava mais, tem pacientes que fizeram isso há um tempo, e aí sim, tem muito mais fibrose, é muito mais difícil de trabalhar essas regiões, mas isso não é uma contraindicação para a cirurgia, mas sim tem uns cuidados a mais que a gente precisa ter por essas questões, por questão da fibrose e também por planejamento, né? Essas regiões muito preenchidas, por mais que tenha já um tempo, elas têm uma alteração definitiva no arcabouço, na pele, e aí isso pode atrapalhar o nosso planejamento. E a gente vê que é uma coisa frequente, né? Essas pacientes muitas vezes elas fazem um preenchimento porque elas estão esperando a oportunidade de fazer a cirurgia. Então, naquele período, faz sentido para elas fazer o preenchimento para ter um conforto maior, e às vezes a cirurgia vai ser depois de 6 meses, 3 meses, às vezes 1 ano, mas tem um impacto sim, e é uma coisa que quase sempre a gente encontra esses casos de preenchimento já prévios, e aí então a abordagem vai ficando mais corriqueira por isso. Essa abordagem que vocês conseguem mudar até a questão do lábio também, né? Fazendo esse descolamento e reposicionando, até mesmo o lábio consegue ter uma mudança. Então também faz diferença se tem o ácido hialurônico ou não. Pode ser que nesse momento de operar, aplica a hialuronidase, remove, faz a cirurgia e depois a paciente poderia preencher de novo. Exato. O lábio acho que é a parte que o preenchimento mais se aplica, né? E que quando indicado, talvez seja a melhor forma de utilização, né? A gente pensa no conceito cirúrgico, e aí os procedimentos que a gente faz, a gente pensa sempre em procedimentos definitivos para a feminização. Então, quando tem uma questão do lábio, muitas vezes a gente faz lip lift associado à cirurgia de feminização para uma exposição maior do vermelhão do lábio, para uma exposição maior dos dentes no sorriso, mas sim, nada impede dessas pacientes, e muitas vezes a gente indica que elas façam um preenchimento labial depois. Isso não há nenhuma contraindicação, isso vai complementar o resultado sem dúvida, né? Do ponto de vista cirúrgico, a gente pensa em coisas definitivas, mas do ponto de vista cosmético, isso funciona muito bem, e o lábio é uma indicação muito boa para os preenchedores. Traz um aspecto de descanso, né? Sim. As cirurgias faciais, então vocês também trazem esse ar de leveza facial. Depois, claro, todo mundo vai fazer a toxina botulínica, sim, o envelhecimento vai se dar da mesma forma, exato, mas essa suavidade, né, que é o objetivo, talvez, das cirurgias. Exato, a feminização, às vezes, ela, assim, em muitos casos, também ela rejuvenesce o rosto, né? Quando você remove... por exemplo, quando a gente faz a frontoplastia, você acaba fazendo um lift de sobrancelhas também, né? Você remove o tecido mole, vai elevando as sobrancelhas. Muitas pacientes que pensam antes, falam, vou fazer uma blefaroplastia. Muitas vezes não precisa, porque você muda essa distância da sobrancelha para a pálpebra, você tem uma exposição maior da pálpebra, porque você aumentou o continente orbitário, né? Aumentou o contorno da órbita. Então, a implantação desse tecido mole está de uma forma diferente, de modo que mostra muito mais a pálpebra, o olho mais aberto, e muitas pacientes deixam de fazer uma blefaroplastia porque não precisa. Então, tem também um rejuvenescimento facial associado nesse procedimento, isso é bem legal também. O que você precisa para dizer assim, pronto, você está pronta, minha paciente, você está pronta para fazer essa cirurgia? Porque nesse meio tempo de pessoas que te buscam pela primeira vez para uma consulta, você deve, com tua experiência, no primeiro encontro, dizer, ela não está pronta ainda. Quando essa é a situação, né? Queria entender o que precisa. Então, o acompanhamento psicológico tá em ordem. Essa, de fato, é uma queixa por você, né? Queria entender, já que não é porque a pessoa transicionou que ela tem que fazer as cirurgias, né?
Acho que essa sua pergunta é bem legal, porque diferente das cirurgias corporais, né, as cirurgias faciais, eu não preciso de nenhum relatório, né, não preciso de um laudo psicológico, psiquiátrico, nada disso, é uma escolha da paciente, isso do ponto de vista legal. Mas é interessante para a gente entender qual que é a expectativa dessa paciente e se a gente pode alcançar e se a gente entende que ela está querendo algo que talvez ela precise pensar melhor o que ela quer, né? Porque talvez não seja o momento para ela, talvez precise entender melhor o que são os procedimentos, qual é a expectativa de resultado, né? Então, esse feeling é o que você falou, a gente vai adquirindo com o tempo e hoje a conversa com algumas pacientes que procuram um resultado que é algo muito que a gente acha que é muito exagerado do ponto de vista não só técnico como estético, e aí a gente vai dizer, olha, aqui eu acho que não é o resultado que a gente quer te oferecer, não é o resultado que a gente pode pensar para você, talvez seja o momento de você repensar ou talvez procurar alguém que te proponha esses resultados, porque para a gente é importante que seja um rosto feminino, um rosto delicado, mas de forma natural e não estereotipado, né? E isso a gente vê que tem pessoas que estão ali no momento que estão com uma expectativa, que você falou, uma pergunta muito frequente, lixa o máximo que puder. Lixa, não, tem limites anatômicos, tem limites de segurança e tem limites estéticos também que a gente pode alcançar, né? Então, essa compreensão é importante e até para dizer para aqueles pacientes que não é o momento ou que a gente não é capaz de atender as expectativas e que isso seja feito de uma outra forma. O que é possível usar nesse planejamento para que a paciente consiga se ver? Porque é difícil, você é especialista, é claro que você consegue olhar para a paciente e já construir na sua cabeça como é que vai ficar aquele resultado, né? Então, o que você mesmo espera fazendo aquelas cirurgias. Mas é difícil para o leigo, porque essa tua paciente, ela só sabe do resultado da amiga, ela sabe do resultado de alguém que ela viu no Instagram, na internet, ela não consegue olhar no espelho muitas vezes e se ver com aquelas alterações já feitas, né? Ela não consegue imaginar. O que dá para usar hoje para tornar mais palpável, um pouquinho mais próximo ali de acontecer antes mesmo da cirurgia? Legal. A gente, como cirurgião bucomaxilo, né, a gente faz muita cirurgia ortognática e hoje não existe cirurgia ortognática sem os planejamentos virtuais, né? Então a gente tem softwares específicos para isso que eles vão trazer também uma previsibilidade do que vai acontecer com aqueles movimentos esqueléticos no tecido mole. Isso tem uma acurácia, dá para a gente mostrar para os pacientes, embora não seja esse o objetivo. Para a feminização, são cirurgias que a gente está reduzindo o volume ósseo. Não existe um software que faça esse cálculo para que tenha a perspectiva daquilo que eu tirei de osso para que vai acontecer no tecido mole. Então, é muito comum isso que você falou, tem pacientes que fazem lá nos aplicativos, no Photoshop, enfim, queria ficar assim, né? Isso. A gente usa também alguns aplicativos, a gente usa, hoje a gente consegue fazer um escaneamento facial, consegue mexer nesse escaneamento para ter uma perspectiva, mas isso tudo é muito empírico ainda, né? Então, o que a gente consegue é mostrar dentro daquele resultado que ela traz, falar, olha, isso aqui dá para chegar próximo disso, mas no seu caso, pelo formato do seu rosto, isso não. Daí com resultados de outros pacientes, a gente vai pegando características de rostos parecidos, isso também traz uma possibilidade. Eu tomo muito cuidado com isso porque hoje qualquer aplicativo você mexe lá, mexe no nariz, mexe na mandíbula, mas isso não tem acurácia, né? Isso a gente precisa mostrar uma perspectiva de resultado de algo que tenha ciência naquilo, né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Eu prefiro dar as ideias daquilo que é possível, a gente mostra, mas sempre com muito cuidado em relação a isso. A gente tá vivendo essa era, né, dos filtros. Você coloca ali o rosto, ele muda. Se sua mandíbula fosse assim, se suas maçãs do rosto fossem diferentes, como que seria se você fizesse um preenchimento labial? E aí não tem que ser bonito só ali,
de frente, tem que ser bonito todo, né? E às vezes a gente tem alguns resultados até de procedimento aí minimamente invasivo que tá bonito na foto, mas não tá tão bonito ao vivo, ali no movimento, no ao vivo, né? Não fica tão bonito. Então, o objetivo é esse, é ficar harmonioso, não chamando tanta atenção para o que foi feito. Acho que essa é a grande... do que é estético, e principalmente facial, é assim, nossa, tá bonita, o que você fez? Né? E aí a pessoa que vai falar, se ela quiser, e o que ela quiser, porque na verdade não sabe exatamente o que foi feito, tão delicado que ficou, né? Esse é aquilo que a gente gosta, né? Na verdade, um resultado feminino e natural, né? E aí a gente vê que ao longo do tempo, a gente vai também tendo a busca dos pacientes que querem esse resultado, né? A gente vai, de alguma forma, selecionando os pacientes que procuram isso, né? A gente não quer entregar aquilo que a gente não acha que é legal, porque eu quero que veja meu paciente e fale, nossa, resultado legal, mas delicado, natural, né? E isso é uma coisa que a gente vai tomando um cuidado e vai, de alguma forma, tendo uma escolha dos pacientes por esses resultados. O senso estético do profissional tem que estar alinhado com o senso estético do paciente, né? E é isso, você pode ir em vários profissionais, mas com algum você vai alinhar mais, né? Então vai ter aquele match, porque... eu também penso assim, né? E é legal isso. Acho que poupa um monte de dor de cabeça também, né? Porque a gente não tem que ouvir o que a gente quer do profissional. A gente tem que ouvir o que é melhor pra gente, porque a técnica tá com ele, né? Então, alinhar esse senso estético, eu acho que isso é fundamental. Bom falar com você, adorei, doutora. Eu vou te presentear aqui com o kit da Empório Magistral, a farmácia de manipulação, que é parceira aqui do Diálogo 360. A gente que agradece a parceria também da Empório para entrar em contato, fazer o seu manipulado. A nutricionista passou, teu médico passou uma fórmula, um manipulado, um suplemento. Então, entre em contato. WhatsApp ou telefone 11 50 89 5123, 11 50 89 5123. Também pelo site www.emporiomagistral.com.br e o Instagram @emporiomagistral. Sei que tem vários produtos, novidade lá, tudo com muita qualidade. A Empório está há mais de 20 anos no mercado. A sede é aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. Então, fico muito à vontade de fazer esse anúncio aqui, porque de qualquer lugar do país você entra em contato pelo WhatsApp 11 50 89 5123. Vai ser muito bem atendido. Até se você não quiser comprar nada nesse momento, mas se você tem dúvidas e precisa falar com o farmacêutico, a equipe está lá de prontidão para te atender, tirar sua dúvida, vai ser muito bem atendido. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutor, eu vou deixar seus contatos aqui. Primeiro, foi um prazer te conhecer pessoalmente. O teu trabalho na internet é muitíssimo relevante, porque é através hoje da internet que a gente alcança mais pessoas, né? Então, a propaganda boca a boca é fantástica, mas hoje com a internet, o grupo que alguém fez a cirurgia e conta como foi e fala sobre a sua conexão, sobre essa parte do acolhimento às pacientes. Então, muitas vezes já num momento mais vulnerável, já estão feridas às vezes, precisando fazer as cirurgias para, de fato, encerrar um momento ali, né? Então, acho que existe um significado em cada parte aí da transição que a gente fala. Então, o meu carinho aqui a todas as pacientes do doutor também. Tenho acompanhado no Instagram a alegria, a felicidade de compartilhar aí os resultados. E é isso, com muita alegria eu falo do teu acolhimento humano, teu atendimento também, doutor. Não há quem não fale sobre essa, além da tua técnica, né? Uhum. Essa é a questão do acolhimento. Isso é legal, assim, dizer sobre isso, porque quando eu comecei a me interessar pela feminização, comecei a estudar o assunto, né? E uma das primeiras, talvez a primeira paciente que eu operei de feminização, foi muito legal essa conversa, porque eu estava pensando, puxa, como é que eu vou fazer? Vou deixar um dia de atendimento e tal. E ela falou, não, você tem que fazer como você está fazendo. Só de conversar, de acolher, de me atender como você está atendendo todo mundo, a gente já sofre segregação o tempo inteiro, né? E isso foi muito emblemático para mim ali de
como seguir, e acho que cada história é muito importante ali. Eu sempre guardo sempre os nomes das pacientes. Quando outras pacientes vêm falar, eu quero o resultado igual da fulana, eu sei quem é, porque a gente sempre tem uma história muito legal por trás, e a feminização facial traz uma oportunidade para a pessoa trans, especificamente, de conseguir estar inserida de uma forma mais confortável na sociedade. Isso é muito gratificante, além de ter os resultados. Como cirurgião, acho que é muito legal para a gente ter essa perspectiva do que a gente está trazendo, mais do que uma cirurgia estética. Então, eu fico bem feliz com esse trabalho mesmo. Eu li bastante sobre isso, e não é só ter os direitos, mas é poder viver esses direitos, né? Poder fazer parte se você faz parte da história das tuas pacientes, né? Então é muito legal, porque você tá no coração delas, tá na história delas. Então, teu nome ali tá nas orações das pacientes, tenho certeza. Vou deixar aqui os contatos, então, o Instagram, @RodrigoFromer, @RodrigoFromer, e também @Instituto Maxilofacial. @Instituto Maxilofacial, para quem tiver dúvidas, quiser saber como é que funciona. O doutor falou de situações que a paciente vai para uma primeira consulta, volta depois de um ano, né? Então, de repente, faz todo esse planejamento, entende do que se trata. Às vezes está no início do processo, já vai saber, que eu acho importante também, né? Já vai saber se informar, pegar ali, né, o passo a passo do que precisa fazer, se organizar, porque tem que estar, de fato, tudo organizado para poder viver toda essa história. Obrigada, viu, doutor? Imagina, Adorei te receber aqui. Eu que agradeço. Podia ficar falando aqui até amanhã, que é um tema que eu gosto. Eu também podia, que é muito bom falar sobre isso. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada a você que escolhe nos assistir. Eu adoro os conteúdos sob demanda, porque aí você pode pegar os nossos cortes, apertar o aviãozinho, clicar no aviãozinho aí, mandar essa entrevista para quem precisa dessa informação, para quem você acha que vai gostar, para sentir esse abraço, esse acolhimento também, né? Para saber mais sobre essas cirurgias. Nós falamos sobre um combo de cirurgias aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!